Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos numa guerra aqui para entrar nessa live hoje. É uma guerra mesmo. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Eu creio que é por causa do assunto, que é um assunto muito sério e muito necessário de ser falado, né? Então nós vamos fazer essa live hoje em nome de Jesus e vai dar certo para a glória de Deus, né, missionária? Amém. Que batalha que foi para começar essa live hoje. Foi uma batalha muito grande e eu creio que é por causa do assunto que vai ser falado. É um assunto muito sério. E eu creio que vai ser de suma importância para todos os irmãos. Esta live dessa noite agora deu certo, graças a Deus. E eu vou compartilhar aqui com os grupos, né? Que o pessoal fica pedindo, pastor, compartilha conosco. E nós vamos fazer uma oração. E eu quero que você ore conosco, né? Para que tudo dê certo para a glória de Deus. Amém? A missionária vai estar orando e nós vamos estar dando início. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de falarmos do teu amor, de anunciar a tua palavra. Cada coração de uma forma esta noite, poderosa. Senhor, eu lhe peço, Senhor, sobre cada casal que está agora assistindo essa live, cada família família que parou tudo que estão fazendo, Senhor, nome, para ouvir e aprender da tua palavra. O Senhor conhece a necessidade de cada família, cada casal, cada lar, cada casa, e segundo as suas necessidades, fala com cada um, Senhor. Não aquilo que desejamos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós, que irá nos edificar, que irá nos transformar, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A missionária vai dar a introdução aqui. Eu só vou compartilhar aqui com os irmãos e nós já vamos iniciar, né? Nós vamos falar hoje sobre a tragédia do divórcio. Meus irmãos, como eu tenho recebido, né, mensagens de pessoas que estão se divorciando. São muitas pessoas, muitas mesmo, que estão aí a caminho do divórcio. E eu quero dizer para vocês que esse assunto é de suma importância. Por que ele é de suma importância? Porque uma das prioridades do diabo hoje é destruir casamento, destruindo família. Ele abala todo um sistema da sociedade. Então, a missionária ela vai dar a introdução aqui agora, ela vai fazer um resumo de tudo que nós falamos, e daí nós vamos começar a falar sobre esse assunto e as consequências do divórcio. Meus irmãos, nós estamos hoje falando nessa live sobre a tragédia do divórcio, e nós estivemos falando aí ao longo de 30 dias, falamos todas as quinta-feiras sobre as linguagens de amor, de que todo cônjuge, todo casal, todo homem, toda mulher tem uma linguagem de amor primária. E nós precisamos descobrir isso para podermos entender como o nosso cônjuge se sente amado, como ele se sente querido, né? Nós falamos sobre tempo de qualidade, falamos sobre palavras de afirmação, falamos sobre atos de serviço, falamos sobre presentes e falamos sobre toque físico. E hoje nós vamos falar sobre a tragédia do divórcio. Infelizmente, muitas pessoas que têm procurado tanto a mim quanto o pastor Carlos para relatar os seus problemas concernente ao seu cônjuge, muitos já vêm com uma ideia fixa na mente, que é de se separar, que é de que o divórcio é a melhor solução para a situação do seu casamento. E as justificativas são inúmeras, né?
que eu não amo mais, ele não me ama mais, nós não nos compreendemos, não falamos mais a mesma língua. Então, na verdade, quando um casal vai procurar uma ajuda, vamos colocar aí de 80% dos casos, eles não vêm procurar uma ajuda, eles vêm procurar uma aprovação para uma decisão já tomada, que é o divórcio. Muitos já querem ouvir, é isso mesmo, é a melhor solução que você vai fazer para dar força para aquilo que ele já tem em mente de que ele quer fazer. E, infelizmente, isso é algo terrível, porque procurar uma ajuda não é você vir com uma ideia fixa de que se separar é a melhor solução, mas é de tentar resolver o problema. E eu achei muito interessante um testemunho que eu estava lendo em um livro de um pastor, ele é terapeuta familiar, ele dá palestra para casais, e ele fala que um belo dia ele estava fazendo uma caminhada com a tua esposa e encontrou uma das suas clientes, e o nome dela é Ana, e a Ana procura ele e lhe faz uma pergunta, e ela diz: é possível você amar alguém que você odeia? E aí ele parou, refletiu, e ele entendeu que a pergunta dela vinha de uma ferida muito grande que existia dentro dela, né? Essa pergunta veio de algo que já lhe incomodava há muito tempo. E não seria uma resposta razoável, simples, que ele poderia dar a ela, que viesse solucionar o problema dela. Como ela já era cliente dele, ele sugeriu que eles abordassem esse assunto em uma próxima sessão, e ela concordou. E aí ele seguiu a caminhada com a esposa dele e ele começou a conversar com ela e a refletir sobre o seu relacionamento. E na verdade, irmãos, qual é o casal que quando casou-se não enfrentou problemas, não enfrentou dificuldades, não passaram por momentos difíceis em que a sua natureza, a nossa natureza, ela é pecaminosa, ela tende aos sentimentos carnais, e que esses sentimentos no momento da briga, do ódio, da raiva, foram alimentados por nós mesmos dentro de nós, gerando ódio dentro da gente, e chegamos a pensar que não amávamos mais o nosso cônjuge. Não amo meu marido, não amo minha mulher, ela não me entende, a melhor solução é se separar. Palavras que ao longo dos anos ficaram armazenadas nos corações, e esse era o caso da Ana. E a Ana estava vivendo um conflito muito grande no seu casamento, ela vinha buscando ajuda já há 2 meses, e ela já estava a ponto de desistir. Então, ele fazendo uma reflexão sobre o seu casamento, o seu relacionamento, na próxima sessão, ele chamou a Ana, e eu achei interessante quando ele levou ela para a Bíblia, porque ela era uma mulher religiosa. A Ana, ela era uma mulher cristã, e ela estava buscando ajuda para o seu casamento, mesmo que desfalecendo. E a pergunta dela: é possível amar alguém a quem você odeia? Eu tenho certeza que tem muitos que estão nos ouvindo nessa hora, nesse momento em que vive esse conflito. E que muitas vezes a maioria não tem coragem de falar que não ama mais o teu cônjuge, não tem coragem de falar que sente que não ama mais a tua esposa, como era o caso da Ana. A Ana ainda amava o marido, mesmo que tentando, né? Mas o marido já não queria mais. Então ela faz uma pergunta: é possível amar alguém que você odeia? E eu achei interessante que quando ele trouxe ela para a palavra, ele fez um desafio chamado Desafio do Amor. E quando ele trouxe ela para a palavra falando sobre o desafio do amor, ele citou Lucas. Eu gostaria de ler rapidamente com vocês. Lucas, capítulo 6, do versículo 27, 28. E aí ele segue dizendo: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem aos seus inimigos. Façam bem aos que os odeiam. Abençoem aos que o amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos outros que os amam? Até os pecadores amam os que o amam. Eu achei interessante porque esse desafio
É um desafio que ele vem há 2000 anos atrás. O próprio Jesus vai lançar o desafio do amor. E ele viu nesse texto a orientação que Ana precisava. E aí foi bem dolorido quando ele começa a fazer as interrogações, porque quando ele cita isso, ele faz uma pergunta: isso faz lembrar o seu marido, Ana? E ela só balança a cabeça e diz que sim, que faz lembrar o marido dela. E aí ela pergunta: ele já amaldiçoou você? Ela diz sim. Ele já maltratou você? E ela diz constantemente. Ele já feriu verbalmente? Ela quase sempre. Ele já disse que te odeia? Ela sim. E aí ele viu nesse texto a solução para Ana, e aí ele faz: você aceita o desafio do amor? E quando ele leva ela para a palavra, e ela vê que foi um desafio que o próprio Jesus fez, ela aceita o desafio. E aí ele vai começar a trabalhar com ela o que nós falamos no decorrer das nossas lives sobre a linguagem primária. E ela descobre, e ela já sabia no caso, que a primeira linguagem de amor do seu marido era toque físico. E a segunda linguagem do seu amor, do seu marido, era palavras de afirmação. Então ela começou, o terapeuta começou a trabalhar com ela e ela começou a trabalhar com o seu marido na sua linguagem de amor primária. Ao invés de reclamar, que ele questionava, que ela reclamava muito, ela começou a refletir sobre o desafio do amor. Toda vez que ela era contrariada, que ela era ferida, ela lembrava dessa passagem de Lucas e ela lembrava de um desafio que foi lançado a ela. E ela resolveu, ela escolheu lutar pelo seu casamento. Quando ela aceita o desafio do amor, amar quem vos ama, amar quem vos odeia, amar quem vos maltrata, amar quem vos amaldiçoa. E quando eu olhei para isso, eu achei isso tremendo, porque, irmãos, quantos casamentos não estão assim? Que o marido maltrata a mulher e vice-versa, a mulher e o marido se xingam, se odeiam, diz que não amam mais. E aí, quando nós vemos pela palavra do Senhor, é muito fácil nós achar que nós devemos amar o nosso inimigo, mas o nosso vizinho, aquele que está longe de nós, aquele que nos feriu. Mas isso traz para nós, é para dentro da nossa casa. É aquele que hoje você tem como teu inimigo, que é o teu marido, que não me ama, que não me compreende, que não me entende, e que a melhor solução é eu me divorciar. E ele faz uma pergunta a ela: você já conversou com algumas amigas concernente ao seu casamento? Ela diz sim, 2 amigas em comum. E qual foi o conselho que lhe deram? Abandona o seu marido, sai fora, cai fora, se separa dele. Por quê? Porque é a melhor solução. E quando nós olhamos para a nossa realidade, é o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil. Mas eu costumo dizer que o relacionamento, eu postei uma vez até uma frase, que o amor é uma escolha, e fui questionada quanto a isso, mas o amor é uma escolha. Lutar pela sua família é uma escolha. Lutar pelo seu casamento é uma escolha que você tem que fazer. A Ana, ela sofria um conflito muito grande. Ela não havia se separado do seu marido ainda, porque ela estava entre a razão e entre a religião. Mas quando o terapeuta, que também é evangélico, que porventura é um pastor, ele leva ela na palavra e faz ela entender a respeito do amor em Cristo, ela entende que ela precisava lutar pelo seu casamento, que tinha chance sim. E a Ana levou 6 meses. O marido queria se separar, o marido dizia que ele estava certo e que ela estava errada, e se recusava a buscar a ajuda do terapeuta. Ela foi sozinha, ela buscou aconselhamento sozinha, e sozinha, não sozinha, sozinha em Deus, era ela e Deus. Ela lutou pelo seu casamento, e ele foi restaurado. Então, irmãos, o que eu quero dizer nessa live, o pastor Carlos vai entrar com a palavra, é que lutar pela sua família é uma escolha que você tem que fazer. Lutar pelo seu casamento é uma escolha que você tem que fazer. E eu venho aqui para te dizer, é a melhor escolha. Talvez hoje você não enxergue isso, não entenda isso. Mas depois de 6 meses, Ana entendeu que foi a melhor escolha.
E foi tão maravilhosa que o marido dela chegou a comentar do pastor que ele ajudou, do pastor que foi o seu terapeuta, chamando ele de milagroso, porque a situação deles, aos olhos, a ótica humana era irreversível. Mas Ana buscou ajuda em Deus. Ela escolheu amar quem o maltratava, quem o odiava, aprendendo a sua linguagem de amor primária, e ela venceu. E o seu casamento hoje é uma bênção. E nós precisamos vencer. Você não pode desistir do teu marido e você não pode desistir da tua esposa. Mas nós temos que permanecer lutando e vencendo em Cristo. O pastor Carlos vai entrar agora falando sobre a tragédia do divórcio. Né? Eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês, uma dinâmica, ela é muito simples, né? Mas antes eu gostaria de ler um texto, porque diante do que eu vou falar, as pessoas dizem, o pastor vai liberar as pessoas a se divorciar. Esses dias a missionária veio dando um conselho, a mulher dizendo, meu marido não trabalha, dorme o dia inteiro, não faz nada, e não tem relação íntima comigo, e ele é muito brabo, só fala brigando. Ela queria ouvir de mim, e pastor dizendo assim, se separa de uma vez desse homem. Aí eu falei, minha irmã, a única coisa que vai dar base para você se divorciar do seu marido é se ele adulterar. E se você não tiver condições de perdoar. Por quê? Porque muitas das vezes, como a missionária falou, as pessoas querem ouvir de um líder e falam, se separa de uma vez, né? E eu quero dizer que para um relacionamento, a partir do momento que você fez uma aliança, você fez um pacto, que você se tornou uma só carne, se divorciar é uma tragédia. E eu vou mostrar o porquê. Primeiro, pelo que a Bíblia diz, Malaquias 2,16, na NVI, tradução, a Bíblia diz eu repudio, mas na NVI vem uma tradução mais, com uma linguagem mais contemporânea, diz assim, eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. 2,16 de Malaquias, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então, veja bem, isso é algo que nós precisamos entender. Deus abomina o divórcio. Em Mateus capítulo 19, a Bíblia vai dizer sobre o divórcio, né? Depois dessas coisas, vamos para a Bíblia primeiro e depois eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Depois de ter Jesus terminado de dizer essas coisas, partiu para a Galiléia, para a região da Judéia. No outro lado do Jordão, uma grande multidão o seguia e ele curou doentes ali. E alguns fariseus se aproximaram de Jesus com o fim de colocá-lo à prova, perguntando, é permitido ao marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Por quê? Porque dentro da tradição judaica, se a mulher não servia mais para o marido repudiava ela, abandonava ela, e ele poderia se casar novamente e a mulher ficava escrava daquele relacionamento. Aí Jesus disse, vocês nunca, olha só, é permitido o marido se divorciar de sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, olha o que Jesus respondeu. Vocês nunca leram as escrituras que dizem, no princípio o Criador os fez homem e mulher. Depois ainda Deus disse, por isso o homem deve deixar seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa e os dois serão uma só carne. Um só. Assim eles não são mais dois, mas sim um. Portanto, que nenhum homem separe o que Deus uniu por Deus. O que foi unido por Deus. Então, o que Deus uniu, não separe o homem. Foi isso que Jesus disse. Mas os fariseus tornaram a perguntar a Jesus, por que então Moisés mandou dar a carta de divórcio e repudiar a esposa? E Jesus respondeu, Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio, daí veja bem, Jesus vai lá no princípio. Quando Deus vai formar o homem, Gênesis 2:25, Deus fala a palavra que Jesus mencionou aqui.
Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, veja bem, Jesus disse, mas porém vos digo, se um homem se divorciar, Moisés fez isso por causa da dureza do coração, mas no princípio da criação não era assim. Eu, porém, lhes digo, se um homem se divorciar de sua esposa sem ser por motivo de imoralidade sexual, de adultério, e se casar com outra mulher, estarão cometendo adultério. E os discípulos de Jesus disseram, se esta é a situação entre o homem e sua esposa, então é melhor não se casar. Jesus, porém, lhes disse, este ensino não é para todo mundo, mas para aqueles quem Deus deu habilidade de aceitá-lo. Há vários motivos pelos quais alguns homens não se casam. Alguns deles não se casam porque nasceram sem ter habilidade de gerar filhos. Outro porque os homens se fizeram ficar assim. E outros ainda não se casam por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite esse ensino. Então Jesus vai falar sobre o divórcio, que a única, queridos, a única coisa, se não houver perdão, como a missionária relatou aqui, que falou como eu posso amar alguém que eu odeio, porque existem casais que a aparência exterior parece que se amam, mas interiormente, dentro do convívio do casal, são dois inimigos. Então veja bem, eu vou fazer uma dinâmica bem simples para vocês verem a tragédia do divórcio. Então imagine que esse copo d'água aqui, ó, é a missionária Raquel. E esse é leite? É leite. E esse leite é o pastor Carlos. Então, quando nós nos casamos, olha só, nós éramos dois. Ela era a água e eu o leite. Então, quando nós nos casamos, a Bíblia diz que nós nos tornamos um só. Então, veja bem, agora nós somos um só. Eu pergunto a todos que estão nessa live, é possível eu dividir essa unidade aqui, ó? Separar a água do leite agora? Por que não é possível? Porque nós dois nos tornamos um só. Então, se eu dividir, olha a tragédia, se eu me separar, que Deus nos cubra, né? Com o seu sangue. Se eu me separar da Raquel, olha o que vai acontecer. Ela vai me levar com ela e eu vou levar ela comigo. Então, existem vários casais que estão me ouvindo aqui que casaram com pessoas separadas. Então, você tem um problema. Se você quiser, não é casado, quiser casar com uma pessoa que é divorciada, você tem que entender isso, que a pessoa que é divorciada, ela traz o primeiro casamento com ela. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Se tiver filho, então, você vai ter que suportar o filho, amar o filho como se fosse seu. Essa é a realidade. Por quê? Porque você está aceitando uma quebra de aliança. Então, se divorciar agora vai gerar essa tragédia, se eu me separar, que Deus nos cubra, vou falar de novo o sangue de Jesus, se eu me separar da missionária, eu vou levar ela comigo e ela vai levar eu com ela pro resto da vida. Principalmente porque nós temos filhos. Olha só que coisa interessante. Então, isso aqui é uma tragédia. Tragédia que eu quero falar com vocês sobre alguns assuntos. Primeiro assunto, para casal que tem filho. Então vamos lá, eu quero falar o que leva um casal ao divórcio. Vamos lá. Incompatibilidade de gênio, adultério, falta de sexo que pode levar ao adultério ou adultério, falta de dinheiro, família dos cônjuges, que pode interferir no casamento, pode levar o casamento ao divórcio. Eu só vou pegar essas 4 pontos aqui, que é a incompatibilidade de gênero, que muita gente, antes de se morar debaixo do mesmo teto, se amam, que ficavam 1 hora no telefone, eu te amo, você é o amor da minha vida, eu não vivo sem você, até morar debaixo do mesmo teto. Quando mora debaixo do mesmo teto, os cônjuges se tornam inimigos
e há uma incompatibilidade de gênero. Aí vem a traição e o adultério e a falta de sexo gera divórcio, né? São três coisas relacionadas. Porque uma pessoa pode procurar o adultério, né? Muitas das vezes porque ela não está tendo relação sexual. E também isso psicologicamente entre homem e mulher é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque o homem, ele é visível e a mulher é conquistada. O adultério, olha só, caiu aqui o Google, quer participar da live conosco. O homem não aceita adultério de jeito nenhum e é a primeira causa de divórcio. E a mulher já é a primeira causa do divórcio, é a incompatibilidade de gênero. Eu sempre falo com os jovens que querem casar. Qual é o teu propósito de vida? Você quer trabalhar, quer construir uma casa, você tem princípio? Por quê? Eu vou dizer no meio cristão. Os jovens cristãos de hoje que querem casar, as meninas não vê nos homens a motivação de crescer e querer ser alguém, de ter patrimônio, de conquistar coisas. Então, quando um jovem desse se casa, a mulher ela vai ver que o marido, como o caso que eu falei aqui, que a irmã me mandou a mensagem, meu marido não trabalha, dorme até meio-dia, me maltrata e eu estou trabalhando e sustentando a minha casa. Então ela queria ouvir da minha boca, se separa porque ele é um encostado. Mas ela teria que ver isso antes de se casar. Então eu não vou dar legalidade a um divórcio porque o homem é um encostado. Então veja bem, a incompatibilidade de gênero para a mulher é a primeira causa de divórcio e a primeira causa que leva um homem a se divorciar hoje é o adultério. Então, o que está acontecendo, irmãos? Principalmente nessa era da pós-modernidade que nós estamos vivendo, nós estamos vendo, né, uma proliferação do egoísmo sendo plantado no coração do homem. Como conselheiros, nós já ouvimos muitos casos, eu mereço ser feliz. É a primeira coisa que vem. Eu não sou feliz do lado desse homem, eu não sou feliz do lado dessa mulher. Eu tenho e eu mereço ser feliz. Olha o eu aí, né? E aí, você numa busca desenfreada por merecer, entre aspas, ser feliz, vai se separar. O que vai acontecer? Você vai levar esse relacionamento contigo pelo resto da vida. Você vai levar. Não tem como você dizer, não vou levar. Você vai carregar o primeiro relacionamento, o primeiro casamento pelo resto da vida. E ela e o seu cônjuge, né, vai levar também esse relacionamento pelo resto da vida. Agora, olha o que acontece, meus irmãos. Se tem filhos, eu vou dizer 6 efeitos, só vou citar aqui, devastador do divórcio na vida dos filhos. Por quê? Porque eu mereço ser feliz, os meus filhos entendem, os meus filhos aceitam, isso é ilusão da sua cabeça, né? Que nem eu recebi outro áudio ontem de uma irmã, e eu não estou citando o nome de ninguém, se tiver online aí, entendo o que eu vou falar. A irmã me falando, pastor, o meu marido, olha o que a irmã falou, é um santo na igreja, mas ele tem casos extraconjugais e eu peguei esses casos já. Os meus filhos sabem, os meus filhos já são adultos, aí é diferente, e estão mandando eu me separar dele. Mas eu amo meu marido e eu quero restauração do meu casamento, eu peço ajuda em oração. Então, existem virtudes numa mulher dessa, por aceitar e querer perdoar e querer lutar pelo seu casamento. Então, ela falou que ele já conversou com o pastor, né? E o pastor já tratou o caso dele, mas ele não mudou ainda. E ele tem uma vergonha imensa que todos saibam do que ele faz. Então, veja bem, ela tem
apoio dos filhos para se separar, mas mesmo tendo o apoio dos filhos, gera consequência. Eu vou dizer uma das consequências antes de eu entrar na questão dos filhos. Se o homem é casado com uma mulher separada, olha só a consequência, dentro da nossa casa. Por exemplo, se eu sou casado com uma mulher que a mãe dela se separou, 60% de probabilidade da minha mulher se separar de mim. E o que eu estou falando aqui não é religião, meu irmão. Eu estou falando aqui pesquisa psicológica. Isso aqui é psicologia. Então veja bem, se eu caso com uma mulher que a mãe dela é separada, que os pais se separaram, a probabilidade da minha esposa se separar de mim é 60%. Aí você, mulher, se você casou com um marido que os pais deles eram separados, 30% de chance de um divórcio. Então veja que coisa, é mais forte para a mulher o divórcio dos pais do que para o marido, porque mulher é mais sentimento. Então a mulher que teve os seus pais separados, se ela casa, ela já casa com um trauma e medo de se separar do marido. Então ela muitas das vezes vai alimentar vários fantasmas dentro dela que pode levá-la ao divórcio. Olha que coisa interessante. Agora, casais que se separam, que têm filhos, presta atenção no que eu vou falar aqui, que têm filhos. Efeitos devastadores. Primeiro, não será mais como antes. Tudo vai mudar. Não importa a idade dos filhos, o divórcio produz uma enorme mudança em suas vidas. É um divisor de água, afirma um psicólogo aqui. Crianças e jovens podem reagir de formas diferentes, mas a tendência é que o divórcio intensifique a dependência das crianças e acelere a independência dos jovens. Então, se o pai e a mãe se separam de filhos, crianças e jovens, eles vão ser mais independentes muito mais cedo. Segunda tragédia do divórcio na vida dos filhos. O divórcio abala a confiança da criança na dependência dos pais e gera ansiedade. Crianças de pais separados são ansiosas. Elas não têm sossego. Por quê? Porque ela cria traumas dentro dela, pelo divórcio. Eu já tratei caso de crianças de se achar culpada pelo divórcio dos pais. Então a criança ela absorve tanto que ela se acha culpada pelo divórcio dos pais. Terceira tragédia, a criança alimenta a esperança de ver os pais juntos. Então se for criança, não for jovem e adolescente, essa criança ela vai criar um mundo de imaginação que um dia o pai e a mãe vai voltar. Por quê? Porque a criança não aceita o divórcio. Olha que tragédia, meu irmão. Olha que tragédia. Criança não aceita divórcio. Então ela sempre vai alimentar que o pai e a mãe vai voltar. Quarto, adolescente tende a reagir com rebeldia. Filhos adolescentes e pais que se separam na adolescência vão se tornar rebeldes. E eu estou falando de psicologia. Ele vai se revoltar, pode querer virar emo, virar roqueiro, virar gótico, pode querer fazer um monte de coisa. Por quê, meu irmão? Pode pender para o homossexualismo, lesbianismo. Por quê? Porque ele vai criar revolta dentro dele pelo divórcio dos pais. Quinto, a habilidade os filhos tendem a ter dificuldade para se relacionar e confiar incondicionalmente nas pessoas. Filhos de pais separados não conseguem ter relacionamentos profundos, porque todo relacionamento vai ser com medo. Sexto, maiores taxas de divórcios em filhos de pais divorciados, é o que eu falei. Então, se eu casei, por exemplo, não foi o caso da minha esposa, né? E nem o meu caso, porque a minha mãe perdeu meu pai morreu quando eu tinha 3 anos,
e a mãe da missionária morreu quando ela tinha 8 anos. Então, nós vimos a tragédia de viuvez, né? A minha mãe ficou viúva muito cedo e o pai da missionária ficou viúva muito cedo. Mas nós tivemos convívio com pai e mãe e entendemos psicologicamente a tragédia da morte. Mas, se eu me casasse com a missionária e se ela tivesse os pais separados, a tendência de ela se separar de mim é 60% pela psicologia, e se ela casasse comigo e os meus pais fossem separados, 30% dos homens tendem ao divórcio. Então isso é muito sério, meu irmão. Aí outra questão que é muito séria também que nós precisamos ver aqui nessa noite. Filhos de pais casados são mais bem-sucedidos. Isso é uma pesquisa, olha lá. Segundo pesquisas, esses jovens têm 40% mais chances de se formar na faculdade e ganharem mais de R$ 4.000. Essa pesquisa entrevistou 351.153 pessoas. Então, filhos de pais casados são mais bem-sucedidos. Se os filhos de pais separados já não conseguem entrar na faculdade e ser bem-sucedido. Olha só que tragédia, meus irmãos. Vocês estão entendendo que isso é uma cadeia? Então entenda que o casamento, a família, por ser uma instituição divina, ela tem um padrão bíblico. E esse padrão é até que a morte nos separe, para que os nossos filhos não sejam fragilizados na sociedade. Então, se o divórcio gera uma catástrofe dessa na mente de crianças, não, pastor, mas eu vou conversar com meu filho vai entender. Meu irmão, eu estou te dando pesquisa e contra fato não tem argumento. Se você tem filho, se separar é uma tragédia. Então você precisa pensar no sucesso da sua família, num todo. Eu conheci um pastor, meu irmão, e eu fico até emocionado quando eu lembro a história dele. O nome desse pastor é Josafá. Eu morava no Paraná e eu vim em São Paulo pregar, e esse pastor estava de carro com a esposa aqui, e ele pediu: pastor, vamos comigo para a Bahia. E depois o senhor volta de avião. O senhor me ajuda a dirigir. Meu irmão, a mulher do pastor Josafá, ela teve eclâmpsia. Ela era desnorteada mesmo, ela tinha problema na mente. Ela ia gritando na viagem, cantava hino, cantava música, falava palavrão. Para vocês terem ideia, eu estava na casa dele dormindo, ela acordou de madrugada e começou a bater a panela dentro de casa. E ela batia as panelas e gritava: velho, manda esse menino embora, porque eu não vou fazer comida para ele. Aí ele ia lá, abraçava ela, levava para a cama. Aí nesse dia que ela acordou de madrugada, batia as panelas, gritava, no outro dia eu perguntei: pastor, como é que o senhor aguenta? Aí ele falou para mim: meu filho, a convenção já me chamou, a mesa diretora da convenção, e mandou internar minha mulher num hospício, e eu me casar novamente, e eles dariam para mim toda a liberdade para mim viver minha vida, por eu ser novo. Aí eu nunca vou esquecer, meu irmão, o olho dele encheu de lágrima, e ele falou: pastor, se eu me divorciar dela, ninguém vai cuidar dela como eu cuido. E eu nunca vou esquecer. Aí ele olhou dentro dos meus olhos e disse: pastor, casamento é até que a morte nos separe. Então veja bem, ele tinha toda a liberdade, até pela religião, para internar ela num hospício e casar de novo. Mas ele amou ela já faleceu. Eu fiquei sabendo esses dias que ela faleceu. Ele amou ela, cuidou dela com loucura dentro de casa. Tinha dia que ela saía andando, o pessoal pegava ela e trazia, porque ela saía sem rumo na rua. Mas ele disse: pastor, casamento é até que a morte nos separe. Então isso é um exemplo, meu irmão. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você está querendo encontrar argumento. Eu tenho outro amigo meu que a mulher tirou tudo, né, de dentro, e a mulher não tem mais prazer sexual e não tem mais como ter relação sexual.
também é um casal já de mais de 50 anos, e ele um dia desabafou comigo, falou, eu tenho necessidade sexual, mas eu amo a minha esposa mais que tudo, eu não tenho coragem de deixá-la e muito menos de traí-la, porque eu tive muitos momentos maravilhosos ao lado dessa mulher. Então hoje, meus irmãos, a sociedade prega o seguinte, não deu certo, se separa. Mas a Bíblia diz assim, Malaquias 2,16, Deus disse, eu odeio o divórcio. Agora, outra questão, eu falei sobre as consequências dos filhos, eu estou falando que filhos de pais casados são mais bem-sucedidos, conseguem se formar e conseguem salários altos. E terceiro, meu irmão, essa reportagem está no Correio Brasiliense. Olha só essa pesquisa, de 80% de filhos de pais separados sofrem com alienação paternal. O sofrimento da hora da separação de um casal vai além dos dois, se eles tiverem filhos. E quando um deles ou ambos usam a criança para atingir o outro, as consequências só podem ser piores ainda. Por quê? Porque além de se separar, aí, por exemplo, o marido se separa e de repente vai ver a mulher com outro homem. Vai ver a mulher com outro homem. Aí, quem é que o marido vai usar para atingir a mulher? A criança. É o que foi feito nessa pesquisa aqui, ó. Ele foi embora e nos deixou. Tem mãe que fala assim, teu pai foi embora e nos deixou. Sua mãe é mentirosa. Depois do divórcio, começa a falar. Seu pai é um bêbado. Ela não ligava para você. Quando você passeia com ele, eu fico triste. É pai chegando para a filha dizendo, quando você passeia com a tua mãe, eu fico triste. Ou filho, a mãe dizendo para o filho, quando você passeia com o teu pai, eu fico triste. Fazendo chantagem emocional com criança. Outra questão. Essas são algumas frases ouvidas diariamente por milhares de pequenos brasileiros. Filhos de homens e mulheres divorciadas, eles experimentam a crueldade das palavras ditas por quem não se conforma com o fim do casamento e usa crianças para atingir o ex-companheiro. A prática tem nome, alienação paternal. De acordo com a Associação de Pais e Mães Separados, a PASE, 80% de filhos e pais separados sofrem com um problema em algum grau, de o pai ou a mãe usar a criança para ficar atingindo um ao outro. Meus irmãos, você tem noção do que é o psicológico de uma criança dessa? Agora vamos lá. Eu preciso falar algumas coisas. Eu tratei um caso esses dias. Eu tratei um caso de um amigo. Falou, eu vou me separar da minha mulher, eu não aguento mais. Aí eu chamei ele e falei sobre tudo isso aqui, ó, que eu estou falando para vocês. E eu falei, você vai se surpreender, você vai ficar sozinho, 3 meses você vai ficar maravilhado com a tua vida separada, tua mulher vai chorar igual uma doida. Aí eu e a missionária aqui aconselhamos ela, e eu falei para ele, a hora que ela se posicionar e não te querer mais, você vai sofrer igual um condenado e ela vai ser feliz e não vai querer mais voltar para você. Sabe quando é que eu ouvi isso? Hoje. Ele falando para mim. Ele me mandou uma mensagem, falei, como é que tá a tua esposa? Ele falou, tá super bem, tá animada, emagreceu, isso e aquilo. Eu falei, como é que você tá? Tô implorando para ela voltar e ela não quer mais voltar. Porque é isso que acontece. É isso que acontece. No começo do divórcio, a mulher sofre e o homem se alegra. Daqui a pouco o homem vai sofrer o resto da vida e a mulher vai se posicionar e não volta mais. Então, por isso, antes que você tome a decisão, lembre-se, meu irmão, dessa dinâmica muito simples. Se você chegou agora e não viu a dinâmica, deixa eu beber um pouco dessa água. Eu vou fazer a dinâmica dela para vocês. Imagine que a água aqui é a missionária e o leite sou eu. Quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne.
Isso é o que está na Bíblia, foi o que Jesus falou. É o princípio, é um dos princípios. Se, que Deus nos guarde, nos cobre com seu sangue. Se nós chegar a se separar, a missionária vai me levar com ela pro resto da vida e eu vou levar ela comigo pro resto da vida. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Não tem como separar mais. Então, querido, veja bem. Você precisa se posicionar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O negócio está tão sério, tão sério. Eu tenho ficado assustado demais. Por quê? Porque muitos líderes estão se separando, muitas pessoas que jamais deveriam nos dar um exemplo desse estão se separando. Tem homens idosos agora se separando. E eu quero dizer para vocês, a tua família, depois da tua salvação, é o teu maior patrimônio. Então não abra mão da sua família. Por quê? Porque se você for novo, escuta o que eu vou te dizer. Se você tem uma vida sexual ativa, você não vai conseguir ficar sem sexo. Eu vou me separar, não vou casar nunca mais. O homem tem testosterona, né? E a mulher tem libido. Vocês nasceram com desejo sexual. E isso é uma questão que você vai viver pro resto da vida. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso lutar pelo meu relacionamento. E aí vamos voltar para o que a missionária falou no início dessa live. Eu posso amar alguém que eu odeio? Biblicamente você pode, porque foi o que Jesus ensinou. Que galardão tem eu amar só quem me ama? Perdoar só quem me ama, quem eu amo. Aí Jesus, ele trouxe esse princípio que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E acima de tudo, casais que nos ouvem, né? Que estão aqui conosco nessa live. Teu inimigo nunca vai ser teu cônjuge. Teu inimigo, meu inimigo não é a Raquel. O inimigo da Raquel não é o pastor Carlos. Os nossos inimigos não são nossos filhos. Quem é que quer destruir meu casamento, pastor? É Satanás, isso é a obra dele. Ele quer acabar com a tua família, porque abalando a tua família, ele abala os teus filhos, abalando os teus filhos, ele abala as tuas gerações futuras. Então, a tragédia encadeia. Por isso que o tema dessa live hoje é a tragédia do divórcio. É uma cadeia que se vai se formando de catástrofes de famílias que se divorciam. Então, nós queremos deixar essa palavra de alerta. A missionária vai indicar o livro para vocês, pode indicar, para que todos leiam esse livro. Nós vamos continuar com as lives de casais, mas nós queremos que vocês também leiam o livro, né? Pode indicar. Então, irmãos, nós fizemos as lives falando sobre as 5 linguagens do amor, com base nesse livro. E o nome dele é As 5 Linguagens do Amor. Eu confesso aos irmãos que eu li esse livro antes de conhecer o pastor Carlos e me casar. Eu já tinha lido esse livro. Agora ele está com a nova capa. Era uma capa mais antiga. Mas nele vai estar todos os temas que nós abordamos, alguns testemunhos mais fortes. E no final do livro, ele tem uma didática de como você descobrir a linguagem de amor do seu cônjuge. Irmãos, esse livro é uma bênção. Quisera eu ter condições de presentear cada um de vocês com esse livro, porque ele é muito bom mesmo. É um livro muito bom e ele não é caro, é um livro barato. Então eu aconselho a você a comprar esse livro e a ler esse livro. Eu já li ele 3 vezes. E eu confesso aos irmãos que toda vez que eu leio ele, o Senhor fala comigo, porque é um livro evangélico, é muito forte os testemunhos, e os assuntos são bem longos. Se eu fosse abordar cada assunto como é abordado aqui, ficaríamos bastante horas. Mas resumindo, é um livro muito bom. Eu li, depois que eu me casei, eu li novamente, e o pastor Carlos leu, amor?
E com base nesse livro, nós demos palestra para casais e temos, assim, inúmeros testemunhos de relacionamentos que voltaram a se amar, voltaram a se compreender, e até pessoas solteiras que leram o livro, pessoas que se divorciaram e leram o livro e viram as dificuldades que tiveram nos relacionamentos anteriores e que, se tivesse sido enxergada a tempo, não tinham se separado. Então, eu aconselho a você a adquirir esse livro, porque ele é uma bênção e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, nós estamos com casos aqui na live, né? Irmãos, existe uma mensagem muito forte, polêmica, do pastor Paulo Júnior, né? Falando que divorciado nem salvo é, né? Se casar de novo. E eu resolvi um caso, veja bem, a irmã me ligou desesperada, porque o marido ouviu essa mensagem, ela era separada, quando se casou com ele, e ele falou para ela, olha o que uma mensagem pode gerar na mente de uma pessoa. Eu vou me separar de você, porque senão eu vou perder minha salvação. Ele com filho com ela já. Então, quer dizer, eles já tinham constituído uma família, e por ele ter se casado com uma mulher separada, e ter ouvido essa mensagem, ele estava querendo se divorciar dela. Aí vem todas essas consequências sobre o filho que eles têm, sobre a família, sobre ela, né, por ser divorciada, já ter sofrido com o divórcio, querendo se separar de novo. E aí nós conseguimos reverter a situação. Por quê? Porque muitas pessoas, elas ouvem uma mensagem e não pegam o contexto dela. Então veja bem, Jesus, eu sempre uso esse exemplo. A mulher samaritana, que foi a primeira missionária da Bíblia, ela teve 5 divórcios e estava em adultério quando teve o encontro com Jesus. Então, o divórcio é uma tragédia para todos. Tem pessoas que dizem, eu quero me separar do meu marido, e ele não quer de jeito nenhum. Ele está certo de não querer se separar. Porque a gente não pode abrir mão da nossa família. Então, você não vai conseguir viver sozinho. Tem outro caso aqui, né, que a mãe está falando que o filho quer deixar da mulher porque ela também teve eclâmpsia depois da última gestação e está com problema mental. Aí existe hoje aqui, ó. Conheço uma família que a grande parte da família adulteram, uma tragédia vindo da mãe para os filhos e netos. Então isso aqui é uma realidade. É de geração, é aquilo que eu falei. O bisavô se separou, o avô se separou, o pai se separou, a tendência é uma maldição que vai acompanhando, e nessa questão sexual também. Aí existe também, né, as pessoas dizendo aqui, a netinha da minha vizinha, ela conseguiu reatar o casamento do pai dela com a mãe, que já estavam divorciados. E vão recasar novamente. Olha só que bênção que a neta trouxe. Então, veja bem, meus irmãos, nós precisamos entender, né? Primeiro, eu já tratei casos de pastores com filhos que se separaram, que isso mexeu na estrutura de pastores assim, de uma forma muito forte. Mas eu perguntei para o pastor, o senhor, como um pai, gostaria de ver o seu filho no inferno porque se separou? Aí o pastor disse para mim, não queria ver meu filho no inferno porque se separou. E eu falei, Deus vai querer ver a pessoa no inferno porque contraiu o divórcio? E aí o pastor disse, não, Deus não vai querer. Então veja bem, porque Jesus disse isso, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará aquilo que vocês pedirem. Então eu quero dizer aqui, meus irmãos, se tiver solteiros me ouvindo aqui, eu sempre digo isso, você casar com uma pessoa divorciada, você tem que ter em mente que essa pessoa que você está casando vai trazer o cônjuge que ela quebrou a aliança o resto da vida. Então meu aconselho, o conselho de pastor, é não casar. Ah, mas eu amo. Se você ama e está disposto psicologicamente a entender que esse primeiro casamento vai te acompanhar o resto da vida, case.
Eu nunca vou dizer, não case, separe, não separe, não falo isso, meu irmão. Porque questão sentimental é uma questão do coração. Então eu não posso dar legalidade ao divórcio de forma nenhuma como líder espiritual. Agora, antes de se casar, você precisa ver com quem você está se relacionando. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Maria Dulce, que ofertou. Deus abençoe poderosamente a irmã Maria. Aí vem aqui também, quem divorciou e depois voltaram, a necessidade de casar novamente, se houve o divórcio por causa da questão religiosa no papel, aí tem que ir lá no cartório e casar novamente por causa do dito documento, porque a religião não aceita, né, essa questão se não tiver o documento. Então é importante ir lá e fazer o documento como a religião pede, né? Aí vem outra questão aqui. Pastor, estou montando uma carretinha pouco a pouco para entrar dentro das comunidades aqui em São Paulo. Gostaria que você participasse comigo. Me chama no WhatsApp, meu contato está aí na descrição. O irmão que está montando a carretinha para fazer os trabalhos ao ar livre, me chama no WhatsApp e a gente vai com você com certeza fazer esse trabalho. Então veja bem, meu cunhado quer se separar porque ele acabou traindo ela, e agora? Então, é o que eu falei, meu irmão, o homem, ele não aceita a traição, a mulher também não aceita a traição, mas a mulher, ela é mais propensa a perdoar. Eu digo para vocês o seguinte, o relacionamento, após um adultério, ele nunca mais vai ser o mesmo, mas ele pode ser restaurado. Então, tudo depende da realidade de cada caso. Então, eu conheço casais que viveram uma vida antes do adultério e vivem outra melhor após o adultério, porque aprenderam a lidar com a situação. Então, tudo precisa de aconselhamento. Agora, eu digo para vocês, meus irmãos, a maioria dos casos que eu e a missionária tratamos em relacionamento de divórcio, vou colocar aí um número aí entre 70% e 80% das pessoas que querem se divorciar porque já estão com um caso extraconjugal. É porque já alimentaram ilusões com outra pessoa em rede social. A própria missionária, uma vez uma missionária chegou para ela e falou, conheci um homem na internet, ele fala para mim o que meu marido nunca falou, estou apaixonada, vou me separar. Veja bem, nunca viu o homem, nunca teve na frente do homem, estava apaixonada pelo Facebook. Olha a carência de uma mulher. E aí a missionária conseguiu aconselhar ela e mostrar a realidade. Você está iludida com palavras que não vão te trazer benefício nenhum. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, antes de você tomar qualquer decisão, se você tem filho, olhe para os teus filhos. Olhe para dentro da tua casa, da tua família. Deus te deu uma família e é uma responsabilidade manter essa família dentro da arca da salvação. Se você se divorciar, a probabilidade dos teus filhos sair da arca da salvação é quase 100%. Eles não vão permanecer em Cristo, não vão permanecer firme com Deus, vão procurar seus próprios caminhos. Então, existe uma responsabilidade sobre os seus ombros e não queira transferi-la para a tua mulher, para os pais dela, seja para quem for, a responsabilidade é sua porque você casou. Você falou diante de testemunhas do juiz, de um pastor, que seria na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Então é uma responsabilidade que você tem sobre os seus ombros, de manter a tua família na salvação. Existem vários tipos de ajuda que você pode procurar, além só da espiritual. Você pode procurar um terapeuta familiar, um psicólogo, procurar ajuda para que a tua família seja restaurada. Deus tem poder e Ele quer restaurar a tua família. Amém? A Bíblia diz aqui, é fácil uma mulher perdoar o marido quando cai no adultério. Agora quero ver o marido ter o prestígio de perdoar. É isso aí. Porque é o primeiro caso que leva o homem a se divorciar de uma mulher, é o adultério. Outra questão. E quando a esposa foi traída, várias vezes o esposo divorcia dela e ela pode casar novamente?
Então, como eu li aqui para vocês, o que está em Mateus 19, versículo 8, Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não é assim. Eu, porém, lhes digo, se um homem se divorciar de sua esposa, sem ser por motivo de imoralidade sexual e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Então, veja bem, a única forma, se fosse divorciar de sua esposa por motivo de que não seja por imoralidade sexual, a pessoa adultera se casar novamente. Agora, se houve divórcio, se houve adultério, a pessoa está livre para manter novo relacionamento. Amém? Queridos, eu quero dizer para vocês que é sábado, né? Amanhã, 20 horas, nós vamos ter live no estúdio. E sábado nós vamos ter uma Santa Ceia online, porque nós estamos com várias pessoas, eu estou com pessoas espalhadas pelo mundo e no Brasil que estão sem congregar e sem cear. Algumas por não suportarem mais o sistema religioso, outras por não ter condições mesmo de estar numa igreja por onde moram, o que estão fazendo. Então eu gostaria, se você é uma dessas pessoas que está sem cear, sem congregar, mas está em comunhão com Deus, me chame no WhatsApp, Eu quero ajudar você até você achar o seu caminho. Então, sábado às 20 horas nós vamos ter uma ceia, vai ser por um aplicativo, vai ser algo privado. Quem quiser participar vai receber o link, vai baixar o aplicativo e nós vamos ter um culto aí de 1 hora. Vamos consagrar o pão e o suco e vamos cear e vamos estar em comunhão com Deus. A Bíblia, Jesus disse em Mateus 6, né? A minha carne é comida e o meu sangue é bebida, e quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Então, é uma necessidade, é uma ordenança. 1 Coríntios 11, a ceia, né? Um memorial até que ele venha. Nós sabemos que muito breve nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro no céu, mas até lá nós precisamos manter essa comunhão com o corpo de Cristo, que não é uma placa, né? Mas é o reino, é nós estarmos em Cristo. Então, se você é uma dessas pessoas, nos chame no WhatsApp, nós já estamos com quase 100 pessoas que vão cear no sábado, e se você deseja, nos procure, tá bom? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nós vamos orar por você e pela sua família agora. Eu quero orar por você. E amanhã, 20 horas, nós vamos estar reunidos para uma live. Amanhã eu vou falar sobre Emmanuel Macron, a descendência, a União Europeia pegando o acordo de paz, os Estados Unidos, e se verdadeiramente, né, aquele homem negro foi morto pelo policial. Amanhã vai ser meio polêmico, mas é necessário nós falarmos sobre esse assunto amanhã às 20 horas. Deixa eu orar por você e pela sua família. Obrigado porque o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu família. O Senhor é poderoso, Senhor, para nos dar e dar habilidade a cada casal para resolver os seus problemas familiares. Em nome de Jesus, que este homem e esta mulher venham olhar para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família, e venham lutar, Senhor, para perseverar na tua presença. Em nome de Jesus, eu quero repreender agora toda atuação do maligno para destruir casamentos. Que famílias sejam restauradas agora, para a glória do teu santo nome. Ó Deus, converte o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, do marido à esposa e da esposa ao marido. Ó Deus, e que esta família seja alvo da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.